Sejam bem-vindos, o meu nome é Leatrice e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu acho muito interessante e no qual nós vamos usar o caranguejo ermitão como modelo. Modelo por quê? Porque o caranguejo ermitão ele tem uma situação muito interessante da gente analisar. Ele é um bichinho que ele troca de concha à medida que ele vai crescendo, enquanto ele está evoluindo na própria vida dele. Se vocês pegarem para olhar na internet, vocês vão ver que é bem interessante. O caranguejo ermitão, inclusive, ele faz uma coisa interessante, ele se socializa com outros animais para depois roubar a conchinha do outro. Tudo porque ele precisa sempre de um local maior para continuar vivendo. Mas eu não estou querendo dizer que a gente tem que roubar nada de ninguém. Eu quero apenas fazer uma referência a como nós nos sentimos, a como o caranguejo ermitão pode fazer, nós podemos fazer uma analogia do caranguejo ermitão com as nossas vidas. Normalmente, nós nos sentimos dentro de uma concha, nós nos sentimos enclausurados. Nesta época, inclusive, nós estamos fazendo algumas terapias bem interessantes, nós estamos com a questão do distanciamento social, não é? Em função da pandemia do coronavírus. Então, muitos de nós estão literalmente dentro de uma concha, estão dentro da sua casa, de preferência saindo o menos possível para cuidar de si mesmo e dos outros. Mas o fato de nós estarmos cuidando de nós, por si só, não quer dizer que nós estejamos dentro de uma concha. Estamos, de certa maneira, porque o nosso mundo nós podemos associar à nossa concha, à nossa casa, ao nosso aconchego, à nossa proteção. Mas o que eu quero dizer, e a referência que eu quero fazer, na verdade, como caranguejo ermitão, é quando ele precisa mudar de concha. Quando ele precisa sair da onde ele está, que é confortável para ele, porque ele já está instalado ali, mas ele cresceu e tudo começa a ficar muito apertado e ele não cabe mais naquela concha. Então ele precisa, por força da evolução, sair dali e buscar um outro local. Quantos de nós acabamos nos encolhendo para continuarmos na mesma concha? Deixamos muitas vezes de seguir em frente com os nossos sonhos, de seguir em frente com as nossas aspirações, nos mantendo em relacionamentos de qualquer tipo, não apenas amoroso, mas de trabalho, enfim, qualquer tipo de relacionamento, pelo medo de nos desacomodarmos daquela concha que nós já temos. Não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que é necessário nós avaliarmos até onde nós podemos continuar nesta mesma concha. Por que eu parei para pensar nisso? Ontem estava bastante frio aqui no Rio Grande do Sul e antes de eu levantar da cama, eu me encolhi de novo embaixo do cobertor e tapei a cabeça. E a primeira coisa que me veio assim, parece que eu estou dentro de uma concha. Quando eu falei isso para mim mesma, eu digo, pois é. E quando a gente precisa sair da concha no frio, ainda por cima sair debaixo das cobertas, que graças a Deus nós temos cobertas, nós temos uma casa aquecida, nós estamos com comida adequada, nós estamos protegidos. Mas e quando eu preciso sair dali? Eu não preciso sair da minha casa, neste caso, eu não preciso sair, mas eu preciso sair debaixo das cobertas, que está quentinho, que está gostoso, que está agradável, para começar o meu dia. O caranguejo ermitão, ele vai chegar a um ponto que ele obrigatoriamente ele tem que sair da sua concha. E nós? Quantas vezes a vida nos dá umas chapuletadas, briga conosco, nos dá umas rasteiras para que a gente saia da nossa zona de conforto, porque a nossa concha, ela nos protege, mas ela também é uma zona de conforto de certa maneira, porque ali eu estou acomodado, eu já fiz a minha casa, eu já tenho a minha rotina, eu já tenho tudo ajeitadinho. Mas e quando eu não posso mais ficar ali? Muitas vezes eu não quero, né, sair dali. Mas há uma força maior, há um movimento energético maior na minha vida que me obriga a sair dali, que é o que acontece com o caranguejo ermitão.
há um movimento maior da vida. Ele precisa sair dali, porque senão ele vai morrer. Quantos de nós morremos em vida por não sairmos de dentro daquela concha que nós já estamos acostumados? Gente, eu não quero dizer que é ruim nós estarmos aonde nós estamos. O que eu quero dizer é que nós devemos raciocinar se aonde nós estamos é confortável para nós. Se aonde nós estamos ainda suporta o nosso sonho, a nossa vontade de crescer, o nosso estudo, os nossos desejos de sermos cada vez melhores. Nós não viemos aqui para esta encarnação, para esta vivência encarnatória, simplesmente para passar. Nós viemos para curar profundamente feridas que provavelmente a gente já vem trazendo há muitos milênios. Eu acredito em reencarnação desde que eu me conheço por gente. Eu não tinha nem ideia do que era, por exemplo, a doutrina espírita, que nesse momento eu estudo bastante. Eu não tinha ideia do que era, mas eu sempre acreditei em reencarnação. Quem me conhece há mais tempo sabe disso. Eu fui criada dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e sempre brigava. Dizia, a reencarnação existe. Eu não aceito que ciência e religião não caminhem juntas. Eu tinha umas rebeldias assim que eu não sabia de onde eram. Eram as minhas conchas pequenininhas e eu não tinha muita ideia disso. Hoje, analisando, fazendo essa analogia, eu vejo quantas vezes eu tive que trocar de concha. E ainda vou precisar trocar muitas conchas ao longo de toda a minha vida, que eu ainda pretendo viver bastante. Não pretendi antes, mas agora eu pretendo. Gosto muito da minha vida. Então vejam só o quanto é importante a gente, inclusive, analisar a própria natureza que está à nossa volta. Hoje nós estamos, inclusive, com um movimento de retorno à natureza em função de todo esse envolvimento que nós estamos com o nosso interno. Tá? Eu li um negócio interessante que alguns anos atrás nós entramos para a internet para fugir da realidade do mundo. E hoje nós estamos voltando ao mundo para sair da realidade da internet. Porque hoje é tudo pela internet, basicamente. Tá? E muito especialmente nesse momento que nós estamos vivenciando do distanciamento social. Mas o que eu quero dizer é que não há erro e não há desacerto. Simplesmente a adaptação, que é o que o caranguejo ermitão faz. Ele se adapta. Ele adapta a natureza dele, que é mutável. E a nossa, com muito mais razão, é extremamente mutável. Os orientais eles falam muito na questão da impermanência. E ela é um pouquinho complicada para nós, porque nós somos muito apegados. Eu digo apegados de um modo geral, não só as coisas materiais, mas as nossas crenças, as nossas vontades, os nossos desejos. E às vezes eu ouço muito e leio muito assim, avalia o que tu está vendo, o que tu está querendo, porque no momento em que tu fizeste aquele projeto, tu tinha uma ideia de vida, hoje tu tem outra. E se hoje tu tem outra ideia de vida, hoje tu já é uma outra pessoa, porque as mudanças elas são não apenas necessárias quanto elas são normais. A única coisa que não muda é a mudança, porque ela existe sempre. Então, eu já não sou mais a mesma pessoa, por exemplo, que decidi iniciar uma faculdade há 3 anos atrás. Não sou. Esta faculdade que eu estou fazendo ainda serve. Ela ainda é benéfica para os meus propósitos. Gente, eu não estou dizendo que a gente jogue para o alto as coisas que a gente está fazendo. Eu estou propondo uma reflexão do que realmente é necessário para nós enquanto nós estamos evoluindo. Porque de certa maneira, vamos pegar lá o caranguejo ermitão, o que ele faz? Ele tem que avaliar. Ele tem que dizer, puxa vida, tá ficando apertado. Se eu não sair daqui, eu não consigo crescer mais. E assim é conosco. Se eu não sair da minha zona de conforto, eu não cresço. Se eu não sair das minhas instabilidades, se eu não, primeiro, verificar onde elas estão e sair delas, eu também não vou crescer. Porque o que ele faz? Como é que ele toma a decisão que ele precisa mudar de concha? Ele tem que avaliar o ambiente que ele está, ele tem que avaliar as situações que ele está vivenciando. A mesma coisa conosco. Se nós não avaliarmos e nós não tivermos uma noção mínima de onde nós estamos e aonde nós queremos chegar,
nós não vamos avaliar que nós estamos precisando sair deste local, que nós estamos precisando deixar a nossa zona de conforto de lado. E todos nós podemos, e todos nós devemos, inclusive, em algum momento das nossas vidas fazer isso, porque por força da evolução a nossa concha vai ficar pequena. E se eu não sair dali, eu vou acabar morrendo. E assim como o caranguejo ermitão não quer morrer, nenhum de nós quer também. Nós queremos viver e viver bem. E isso não quer dizer nós passarmos a perna nos outros ou deixarmos de fazer as coisas. Não, isso quer dizer nós enfrentarmos a nós próprios, nós olharmos dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça e avaliarmos com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação o que eu quero, quem eu sou, o que eu quero. Muitas vezes a gente tem que olhar lá atrás, relembrar dos nossos sonhos de criança, dos nossos sonhos de juventude, para ter uma noção. Cara, eu cheguei, eu não cheguei, eu fiz, eu não fiz, eu larguei no meio do caminho algumas coisas, ou então eu acrescentei outras, ou aquelas que eu já tinha, eu complementei, e a partir dessa complementação eu preciso mais alguma coisa. É interessante a gente poder dar essa pausa na nossa vida para avaliar. Isso não precisa necessariamente um distanciamento social para nós fazermos. Naquele momento em que nós começamos a nos sentir desconfortáveis com qualquer das situações da nossa vida, é um sinal de alerta. Para, respira profundamente, avalie onde está. O projeto que iniciou ainda serve? Eu ainda me sinto confortável nele. Uma coisa bem interessante e que deve ser uma das coisas que faz o caranguejinho lá começar a botar as anteninhas dele para funcionar é que o corpo físico dele começa a se sentir desconfortável. E existem muitas correntes filosóficas de estudo que dizem que se nosso corpo físico, que é a nossa antena da alma, se sentir desconfortável com alguma situação, a gente tem que ligar a anteninha. A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo em relação a esse desconforto. Porque este desconforto, tá, muitas vezes uma dor física, ou então um choro convulsivo, uma pena exagerada, qualquer desconforto, qualquer coisa que saia do nosso, não digo normal, mas vamos dizer assim, do nosso estável, a gente tem que se alertar. E deve ser isso que faz o caranguejo ermitão começar a pensar, opa, a minha casinha já não me serve mais, porque ela está ficando desconfortável. Então, gente, eu quero deixar para vocês essa reflexão, que nós possamos olhar com carinho para a nossa concha. Ela ainda me serve, ela ainda me protege, ela ainda é adequada àquilo que eu desejo para minha vida, para minha evolução. Claro, e a gente tem que ter em conta o seguinte, nós temos que entender que nós não vivemos sozinhos. Então aquilo que é bom para mim também deve ser bom para aquele que me acompanha, seja familiar, seja trabalho, seja relacionamento afetivo. Nós não podemos simplesmente jogar tudo para o alto. Quer dizer, poder nós podemos, mas tudo tem suas consequências. Então, se eu precisar sair desta minha conchinha, eu de preferência tenho que ter em vista uma outra, porque eu acredito que deve ser isso mais ou menos que o caranguejinho ermitão faz. Ele não sai simplesmente desasado, que ele não tem asas, mas enfim, ele não sai de qualquer jeito procurando uma outra concha. Eu acho que ele mais ou menos vai procurando, enquanto a conchinha dele se mantém apertadinha, 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 e no momento em que ele acha, ele diz, essa é maior, ele avalia, ele se muda. É bom a gente dar uma olhadinha, deve ter alguns documentários na própria internet que possam nos mostrar sobre isso e nos dar uma ideia de como nós podemos fazer conosco. Nós não precisamos simplesmente jogar tudo pro alto, mas nós temos que ter a visão de avaliar o que nós queremos e ir chegando perto de outros locais ou de outras situações que sejam mais favoráveis a nós neste momento. Então eu quero deixar essa reflexão para vocês, que foi uma reflexão bem interessante que eu comecei a fazer ontem,
até que ponto esta conchinha que eu vivo ainda é adequada para mim. E eu não estou dizendo que eu vou me desfazer da casa, que eu vou me desfazer dos amigos, não. Eu estou dizendo que talvez eu precise realmente organizar algumas coisas na minha vida, ou para que esta conchinha que eu vivo ainda me sirva mais um tempo, ou realmente avaliar se eu preciso buscar uma concha maior nesse momento. Situações de vida que são muito benéficas para nós, em algum momento das nossas vidas, vamos dizer há 5 anos atrás, podem não ser mais as mais adequadas hoje. E eu não estou dizendo para a gente simplesmente se desfazer delas, eu estou dizendo para a gente adequar a nossa vida a elas. Se essa minha concha ainda funciona para mim, eu preciso que ela seja limpa, organizada, ajeitada, para que por mais tempo eu esteja dentro dela. Se ela realmente não me serve mais, que eu busque uma conchinha que me sirva melhor. Afinal, assim como o caranguejo ermitão, que não para de crescer, nós paramos também. Nós também não paramos, aliás. Ele vai crescendo e mudando de concha, e nós também vamos crescendo e mudando e melhorando as nossas situações. Agradeço por vocês estarem comigo e desejo a todos uma vida muito, muito iluminada, com muitas bênçãos e com muitas alegrias. Muito obrigada por estarem comigo nesse momento. Namastê.